Hoje vamos falar sobre a prisão do mendigo do Pânico por pensão alimentícia. Roda a vinheta. Vejamos a notícia. Veja quem é Carlinhos Mendigo, preso por dever 247 mil em pensão. O humorista vai ficar detido no CDP de Guarulhos. Terceiro mandado de prisão expedido. Ele deve 247 mil de pensão. O que me parece aqui, a situação que me parece aqui é que, eventualmente, ou ele teve uma perda de renda, ou o processo foi mal conduzido, houve uma prova, ou a ex-namorada dele conseguiu uma prova de renda muito maior do que a que ele fez, né? Do que a que ele apresentou, foi encaminhado ao CDP ao participar do Pânico. Começou como vou, não vou, né? A defesa, assim, da Aline Hawk, né? A namorada dele, certo, foi preso aí por delegacia, Departamento de Operações Policiais Estratégicas, decretou a prisão por 30 dias após a audiência de custódia. Tá? Devia 90 mil, ele entrou a acordo na justiça aí e conseguiu ser solto. Tá. Essa, então, é a notícia, né? O, Antes de começarmos, um aviso. A gente não divulga informações protegidas, não temos vínculos com famosos e não invadimos a privacidade deles, certo? Apenas pegamos a notícia e fazemos nosso comentário jurídico. Inclusive, muitas informações a gente não tem. A gente só olha superficialmente pela informação divulgada e aí buscamos informação que serve para você, possível interessado nessa informação, pessoa que possa ter essa necessidade. E dê logo o seu like e assinante, por favor. Aliás, você já vem aqui regularmente, por que não se torna um assinante em definitivo do canal? Vamos entender aqui duas coisas. Como alguém deve 250k de pensão e é justo ser preso por isso. Certo? Primeiro, sim, se você não pagar a pensão dos filhos menores, acho que é um fato, acho muito notório no Brasil, né? Eu sei, todo mundo sabe que aqui é o único motivo que vai preso a pensão, né? Essa prisão dura de 1 a 3 meses e ela não paga a dívida. Inclusive, se não pagar, pode ir preso de novo. Vamos ver como é que ela funciona. Artigo 528 do Código de Processo Civil. No cumprimento de sentença que obriga o pagamento da prestação alimentícia, sim, você tem necessariamente pensão alimentícia sempre é judicial, nunca é extrajudicial, tá? Ou decisão interlocutória, o juiz mandará intimar o executado para, em 3 dias, pagar a dívida, provar que não fez ou justificar a impossibilidade. Então, se o executado não pagar ou a justificativa não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, vai decretar, então, a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, plano separado, e o cumprimento da pena não exime o pagamento, ou seja, você não paga a dívida com o corpo. Você fica preso e vai de novo e sai da cadeia, vai continuar devendo, tá? Pode ir preso no prazo de 1 a 3 meses. Certo? Na maioria das vezes, a justiça decreta prisão aí de um mês, né? Dependendo da situação, por vezes existe uma certa flexibilidade, se for a primeira situação, né? Às vezes tem juízes que decretam a tornozeleira, mas não conte com isso. Se não pagou, não pagou,
todo o valor previsto de pensão corrigido. Isso é importante, tá? Porque muitas vezes a pensão é corrigida pelo salário. Você tem aumento do salário mínimo, principalmente no começo do ano. Janeiro aumentou o salário mínimo, aumentou a sua, muito provavelmente aumentou a sua pensão. Certo? E você tem que pagar esse aumento sem, sem discussão judicial, tá? Porque ele está na própria sentença. Certo? Aí alguém diz, isso é contra os direitos humanos. Não, isso é uma situação assim, já resolvida, já muito consolidada. Tá? O Pacto de São José da Costa Rica de Direitos Humanos, ele acabou com a prisão por depositar infiel, mas não pela pensão alimentícia. Prisão por pensão alimentícia continua válida no nosso ordenamento. Qual é a ideia? É que a proteção da criança, a proteção do alimentado é tão fundamental, é tão absurdo, é tão necessário que é justificável prender alguém por não pagá-la. Tá? Você não deixar uma criança desassistida de jeito nenhum. Uma criança, via de regra, é uma criança ou idoso. Tá? É, e mais. Isso aí, inclusive, já os nossos legisladores não vão mudar isso. Nossos legisladores de altíssima qualidade, né? Romário, Tiririca, Zé Trovão, esses seres que estão no nosso Congresso Nacional, Nicolas Ferreira, essas coisas toscas por aí, tá? Não, eles não vão mudar isso. E eu quero, no entanto, observar outro aspecto. A cobrança de pensão nem necessariamente tem pedido de prisão. Você pode cobrar pedindo a prisão ou fazendo uma execução normal. Essa cobrança é classista, é uma coisa muito, de um aspecto de classe muito forte. Se o sujeito tem dinheiro, você primeiro recorre às medidas executivas normais, né? Leilão de bens, esbaju, teimosinha, renajude, leilão da casa. Sim, leilão, você pode perder sua casa por não pagar pensão. E só depois você recorre à prisão. Tá? O rico tem essa vantagem, o pobre não tem. O pobre já vai direto para a assistência judiciária, cobra pensão. Ou seja, um famoso primeiro recorre aí à execução normal, às medidas executivas normais, depois se recorre aí à prisão. Certo? Por quê? Porque interessa muito mais receber o dinheiro do que prender. Tá? Um recado importante. Há um conselho que vale para os famosos e que vale para você também. Se você tem dificuldade de pagar pensão porque perdeu renda, procure um advogado. Por quê? Porque é fundamental entrar com ação revisional. Se não conseguir pagar a pensão, existe alto risco de preso. Com a ação revisional, procuramos adequar sua obrigação com seus filhos à renda. Me fala uma coisa, o que isso tem a ver com o mendigo do pânico? Existem pessoas que ficaram famosas no momento da vida e depois perderam e depois perderam renda depois de um momento. Jogadores quando pararam, atores globais que deixaram de ser famosos, tiveram filhos e pensões no auge e depois perderam renda, né? Vou dar aqui alguns exemplos de famosos, mas está cheio aí. Acho que, inclusive, tem um caso clássico que eu já fiz aqui, né? Vou deixar na descrição, o caso do Romário. Tá? O jogador de futebol Romário teve vários apartamentos leiloados para pagar para pagar a pensão alimentícia quando ele deixou de jogar futebol, né? Ali nos anos 2000, 2010, ele parou de jogar futebol e aí veio a pensão alimentícia. Vamos ver aqui dois exemplos de atores globais que foram muito famosos e que depois nunca mais tiveram a fama do passado, né? Mário Gomes. Mário Gomes é um
um marco histórico da teledramaturgia brasileira, tá? E ele vende hambúrguer na praia. Que situação, hein? E nos anos 70, 80, 90, ele fez várias novelas importantes. Ele é um marco histórico da teledramaturgia no cinema. Olha, brasileira, né? No tempo da Globo, né? E outro exemplo de famoso, né? O Marcelo Antony, né? Que ele agora foi observado que ele vendia imóveis de luxo em Portugal, né? Marcelo Antony falou dos galã de novela, 59 anos, certo? Ou seja, você, se essas pessoas que foram famosas, que tiveram papéis importantes em um momento da vida, tiveram perda de renda, não tiveram mais a situação que tiveram antes, certo? Isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Se até com eles aconteceu, imagina com você, certo? É, se vo, e você terá que buscar, nessa situação, você vai ter que buscar uma solução antes de ir preso, tá? Se você deixar de pagar porque perdeu renda, sem falar nada, sem combinar nada, tá? Com isso, nós chegamos ao fim do vídeo, dizendo a vocês que em qualquer questão referente à pensão alimentícia, que procure seu advogado de confiança. Muito obrigado.